Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, onde nós vamos continuar falando sobre educação digital, prevenção aos cyberriscos, prevenção ao bullying e ao cyberbullying. E, na verdade, o vídeo de hoje traz uma dica sobre como é que melhor a gente consegue estruturar esses processos de prevenção. A dica que eu trago hoje, na verdade, ela sai deste livro aqui, que é O Cérebro Adolescente. Esse livro aqui ele não é só indicado para quem trabalha diretamente com crianças e adolescentes, como educadores, psicólogos ou mesmo pais e responsáveis, mas inclusive para adolescentes que queiram melhor entender esse processo de desenvolvimento cerebral e por que determinadas emoções, podem surgir nessa fase da vida. Então fica também a dica de leitura, que é muito bacana, vale mesmo a pena conferir e ajuda muito a entender esse momento de vida, que é a adolescência. E exatamente por conta dessa leitura aqui, me surgiu a ideia de falar um pouco mais sobre como é que a gente consegue estruturar esses processos de prevenção de uma forma positiva. Por quê? Porque normalmente quando a gente tem situações de bullying, de cyberriscos, de cyberbullying na escola, a ideia justamente é falar sobre o próprio problema, sobre o porquê não fazer, porquê não praticar, falando sobre os impactos emocionais que isso pode causar em outra criança, em outro adolescente ou até mesmo em quem pratica o bullying, o cyberbullying. A gente começa sempre com essa ideia de estruturar e de explicar o não fazer, e dizer não faça. E justamente o livro traz aqui uma outra abordagem que me pareceu bastante interessante e acho que a gente pode utilizar para diversas formas, para diversas estratégias de prevenção. Então eu vou pedir licença aqui para compartilhar a leitura, breve leitura, de uma página aqui do livro, a página 60, onde justamente fala sobre como os defensores de saúde pública dos Estados Unidos conseguiram diminuir ou até mesmo combater o uso de cigarros por adolescentes. E viram que a estratégia anterior de mostrar imagens, de dizer que causa danos à saúde, que a longo prazo pode trazer consequências graves para o pulmão, etc., viram que isso não vinha funcionando, não da forma que era esperado, e cada vez mais aumentava o vício de adolescentes em cigarro. Então a estratégia que eles utilizaram e que é apresentada aqui no livro é um pouco diferente desse não fazer. E sim, uma estratégia de explicar o que exatamente significa essa indústria fumageira, e como é que ela pode impactar até mesmo no sentido de uma lavagem cerebral e dizendo, estimulando adolescentes a utilizarem, e com isso os empresários enriqueciam cada vez mais com mais pessoas que se viciavam já na adolescência e passavam uma longa etapa da sua vida utilizando o cigarro, e com isso as empresas ficavam cada vez mais ricas. Era exatamente essa estratégia que foi utilizada, e aqui ele menciona exatamente assim. A estratégia que funcionou, que daí foi efetiva para que eles passassem a utilizar cada vez menos, e aí com isso um combate mais efetivo em termos de não utilizar, de prevenção ao uso de cigarro e ao vício. A estratégia que funcionou foi a de informar aos adolescentes que os adultos que dirigem as empresas de cigarro estavam fazendo lavagem cerebral nos jovens para que fumassem, conseguindo dessa forma continuar a ganhar dinheiro. E ao tomar consciência de que havia muitas pessoas se beneficiando exatamente dessa estratégia, para que cada vez mais adolescentes se viciassem mais cedo, eles então começaram a deixar de usar. De modo que a estratégia de um não use, porque isso pode causar consequências e danos à sua saúde a médio e longo prazo, não vinha funcionando. Então explicar que não se deixe passar por uma lavagem cerebral de outros adultos que querem com isso enriquecer, que querem com isso se beneficiar do seu vício, funcionou muito melhor. Então, eu trouxe, ao ler essa passagem, exatamente me deu essa ideia, de que ao invés de a gente falar do não faça, não publique mensagens ofensivas, não poste imagens pejorativas de outros colegas em situações constrangedoras ou vexaminosas, ou aquilo que a gente também chama de memes,
Mas ao invés de falar sobre o não fazer, explicar exatamente, por exemplo, o funcionamento das plataformas de mídia social, de como elas se alimentam das nossas informações e como o algoritmo começa então a ser programado para nos mostrar cada vez mais do mesmo, e com isso a gente acaba não tendo estimulado o nosso próprio pensamento crítico e muitas vezes nem decidimos nós por nós mesmos, e sim as plataformas começam a decidir por nós, nos fazendo ficar cada vez com um ponto de vista mais reduzido e com isso também nos contentando com aquilo que nos é mostrado e que não necessariamente a gente queira ou busque exatamente visualizar. Então, explicando, né, esses processos para eles, sobre funcionamento das plataformas, sobre a era da informação, né, sobre os dados que a gente entrega e o quanto isso pode, eventualmente, até mesmo nos prejudicar em determinadas situações, ou mesmo, né, de como a gente consegue, com isso, ficar cada vez mais dentro das redes, que é exatamente o que as plataformas desejam, né? Desejam que a gente fique cada vez mais engajado, que a gente passe cada vez mais tempo online, e com isso eles também enriquecem cada vez mais, tal qual aqui o exemplo das empresas, né, que produziam cigarro nos Estados Unidos. Então, essas ideias, né, me surgiram exatamente nesse sentido, de a gente explicar o funcionamento, não que eles não saibam, porque eles já têm muita consciência sobre isso, mas que quando a gente começa a fazer uma reflexão, né, e dar luzes a esses fatos, a essas situações e problemas, a gente começa a refletir de uma forma diferente, e com isso eles também começam a refletir de uma forma diferente sobre o que eles querem entregar para as redes, sobre se eles querem se entregar para as redes, né, se eles querem ser utilizados pelas redes, pela internet, ou se querem de fato utilizá-las. Então dá a eles esse poder, né, de comando, de controle, de dirigir o seu próprio algoritmo, faz com que cada vez mais eles tenham uma visão mais clara sobre os processos das plataformas e com isso tenham um cuidado maior ao utilizá-las. Não só um cuidado para si, mas também para com os outros usuários. Eu quis trazer essa forma de abordagem porque acho que pode ser muito rica, não só em termos de educação digital, não só em termos de prevenção ao bullying, ao cyberbullying, mas como diversos outros temas que a gente muitas vezes utiliza, né, e que precisa abordar com eles, e às vezes usa técnicas, né, usa estratégias do não fazer, e que nem sempre são tão significativas no sentido de que eles de fato internalizem essa compreensão. Por isso que eu sempre digo nas escolas que o importante é a gente trabalhar sempre aspectos positivos da prevenção. Então, quando a gente trabalha a importância de respeitar as diferenças, né, proporciona a eles atividades onde eles possam conhecer e reconhecer a importância das diferenças, tudo isso começa a, de fato, prevenir situações exatamente que a gente quer que não aconteçam, como é o caso do bullying e do cyberbullying, que justamente estão vinculados a essa ideia, né, de julgamento, de categorização, onde nesse momento existem ali os apelidos pejorativos, né, as formas pejorativas de tratamento. E se a gente explica, e se a gente trabalha o respeito às diferenças, esse julgamento e categorização não tem espaço para acontecer. Então, quando a gente modifica, né, essa atmosfera de julgamento e coloca em seu lugar uma atmosfera de colaboração, né, de prevenção, de aceitação, de importância do respeito às diferenças, não fica espaço, não sobra espaço para essa atmosfera de julgamento, não sobra espaço para esses tratamentos, né, para essas situações que envolvem constrangimento, humilhação, intimidação, como é o caso do bullying e do cyberbullying, que hoje ganham diversas formas quando a gente vai falar, né, dessas estratégias utilizadas por meio de redes sociais, que de fato são formas de cyberbullying. O vídeo de hoje era, na verdade, para trazer essa dica, né? Estratégias de prevenção ativa positivas podem contribuir muito mais para a prevenção do que exatamente a gente utilizar a estratégia do não faça, né? Então, que a gente possa substituir por estratégias de prevenção mais positivas, e com isso, né, e também sempre explicando, né? Ao explicar as consequências, ao dar explicações a eles, isso também costuma funcionar melhor para que eles entendam o porquê do não, eventualmente, né?
ou o porquê de ser prejudicial determinada atitude. Enfim, essa era a ideia aqui hoje. Já ficou então aqui a dica de leitura e também a estratégia de prevenção. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Espero que possa ser aproveitado aí na sua escola, na sua família, enfim, que possam compartilhar com todos aqueles que estão envolvidos diretamente com a proteção das crianças e adolescentes, com os cuidados em relação a crianças e adolescentes. Compartilhem, deixem seus comentários, deixa seu like, me deixa saber também se o conteúdo está sendo interessante, se há alguma ideia ou dúvida que pode ser abordada em outro vídeo. E a gente continua então aqui, né, se comunicando por aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe aqui suas impressões. Muito obrigada por ter ficado aqui até aqui e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até lá!